Imagine-se dirigindo pela cidade em uma manhã qualquer. Você se aproxima de um cruzamento movimentado e, instintivamente, seus olhos procuram aquele poste alto com três luzes circulares. Vermelho no topo, amarelo no meio, verde embaixo. Você freia no vermelho, acelera no verde e nem percebe que acabou de obedecer a um código de cores inventado há mais de 160 anos por ferroviários vitorianos que nunca dirigiram um carro em suas vidas. Mas aqui está o mistério. Por que exatamente essas três cores? Por que não azul para parar e roxo para seguir? Por que o vermelho está sempre no topo e o verde embaixo? E mais intrigante ainda, como um sistema criado para trens a vapor, em uma época sem eletricidade nas ruas, se tornou o padrão de segurança que governa o trânsito de 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo? A resposta envolve uma tragédia ferroviária, as propriedades físicas da luz que atravessa a neblina londrina e uma escolha aparentemente óbvia que, na verdade, foi resultado de anos de tentativa e erro. Hoje, você vai descobrir não apenas por que essas cores foram escolhidas, mas por que mudar para qualquer outro esquema seria literalmente impossível. Vamos começar no lugar onde tudo começou, nas ferrovias da Inglaterra vitoriana. Antes de 1830, o transporte era lento. Cavalos, carruagens, caminhadas, mas com a invenção da locomotiva a vapor, pela primeira vez na história humana, máquinas de 50 toneladas começaram a se mover a velocidades superiores a 60 km por hora. E aqui estava o problema mortal. Trens não conseguem frear rapidamente. Nas primeiras décadas das ferrovias, acidentes eram frequentes e devastadores. Trens se colidiam frontalmente, descarrilhavam em cruzamentos, atropelavam trabalhadores na neblina espessa de Londres. Os engenheiros ferroviários perceberam que precisavam de um sistema de comunicação visual que funcionasse à distância, mesmo em condições de baixa visibilidade, uma linguagem universal que qualquer maquinista pudesse entender instantaneamente, sem margem para erro, porque a diferença entre compreender ou não um sinal poderia significar dezenas de vidas. A solução veio das próprias lanternas que os ferroviários já usavam para sinalizar à noite. No início, o sistema era simples. Luz branca significava via livre, luz vermelha significava perigo, pare. Mas havia um problema grave. As lanternas brancas podiam ser confundidas com a luz de estrelas, janelas de casas ou qualquer outra fonte luminosa, ao longe. Em 1841, uma tragédia acelerou a mudança. Um trem colidiu com outro porque o maquinista confundiu a luz de uma casa distante com o sinal de via livre. Após essa catástrofe, os engenheiros ferroviários começaram a experimentar com cores diferentes. Adicionaram o verde como sinal de atenção e mantiveram o vermelho para pare. Mas ainda faltava uma terceira cor para siga com segurança. Foi então que a física entrou em jogo. Os engenheiros precisavam de cores que fossem visualmente distintas, mesmo para pessoas com deficiências na visão de cores, e que pudessem ser vistas a maior distância possível, especialmente através da neblina londrina que cobria a Inglaterra industrial. E aqui entra a genialidade. Eles não escolheram as cores por acaso, escolheram baseados em propriedades físicas da luz. A luz visível é uma onda eletromagnética e cada cor tem um comprimento de onda diferente. O vermelho possui o maior comprimento de onda do espectro visível, cerca de 700 nanômetros. Isso significa que as ondas de luz vermelha conseguem atravessar partículas de poeira, gotículas de água na neblina e poluição atmosférica com muito mais eficiência do que cores de ondas curtas. É por isso que o pôr do sol é vermelho. A luz atravessa uma camada maior de atmosfera. É por isso que a luz de freio dos carros são vermelhas, e é por isso que mesmo em um dia de neblina cerrada, você consegue ver o semáforo vermelho antes de qualquer outra cor. O verde foi escolhido porque está no meio do espectro visível. É facilmente distinguível do vermelho, mesmo para pessoas com daltonismo do tipo mais comum, e também tem boa penetração atmosférica. O amarelo foi adicionado posteriormente como cor intermediária, criando uma zona de transição que dá aos motoristas tempo de reação. Quando os primeiros semáforos elétricos foram instalados nas cidades, o primeiro foi em Cleveland, Ohio. Em 1914, os engenheiros de trânsito simplesmente adaptaram um sistema ferroviário que já tinha 80 anos de refinamento e testes. Por que reinventar algo que funcionava perfeitamente? Mas havia um outro motivo: padronização global. Na década de 30, quando automóveis começaram a dominar as ruas do mundo inteiro,
Países perceberam que precisavam de uma linguagem universal de trânsito. Imagine o caos se cada país usasse cores diferentes. Turistas, caminhoneiros internacionais e até mesmo crianças aprendendo sobre segurança receberiam informações conflitantes. Em 1968, a Convenção de Viena sobre Sinais de Trânsito formalizou o vermelho, amarelo, verde como padrão internacional. Hoje, de Tóquio a São Paulo, de Nova York a Mumbai, todos partilham o mesmo código visual inventado por ferroviários que queriam que trens não colidissem na neblina londrina. O semáforo é um exemplo sublime de como soluções nascidas da necessidade e refinadas pela ciência atravessam gerações. Aqueles engenheiros vitorianos, com suas lanternas coloridas e cronômetros mecânicos, não tinham ideia de que estavam criando uma linguagem que seria compreendida por bilhões de pessoas 180 anos depois. Hoje, com toda a nossa tecnologia, câmeras de trânsito, sensores inteligentes, carros autônomos, ainda usamos as mesmas 3 cores na mesma ordem, porque algumas ideias são tão fundamentalmente corretas que transcendem a tecnologia, são atemporais. Então, da próxima vez que você parar em um semáforo vermelho, olhe para aquela luz no topo. Você não está apenas obedecendo a uma regra de trânsito, você está participando de um diálogo visual que começou com maquinistas de trem tentando não morrer na neblina londrina. Foi aperfeiçoada pela física das ondas de luz e se tornou a linguagem de segurança mais universal jamais criada pela humanidade. Se você chegou até aqui, te convido a curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder vídeos como este. Até a próxima!